E faltando 5 rodadas para terminar o Brasileirão, a situação do Vasco agora é muito preocupante. Não é isso, Sérgio do Boccadi? Muito boa tarde. Boa tarde. Já era, né? Já era e ficou pior agora. E aí, aquilo que você estava falando agora há pouco, o Vasco perdeu dinheiro, porque como mandante, o Fluminense aceitava, inclusive, e isso deixou bem claro em várias oportunidades, que quando o Vasco for o mandante, ele tem o direito de escolher o lado da torcida. Não é o Fluminense que está indo ao Maracanã. Então seria a oportunidade de o Vasco jogar no Maracanã, levar mais público pela comodidade, pela localização, por uma série de fatores. Optou por jogar no Engenhão e aí tivemos um Vasco e Fluminense com menos público do que Botafogo e Bahia pela Série B. Foram 20 mil no sábado e 13 mil no domingo. Então, lamentável essa postura do Vasco. E o Fluminense fez por merecer o resultado com o gol do Gerson, né, no finalzinho do primeiro tempo, como a gente viu. O Fluminense entra de férias, né? Não tem ambições mais de chegar ao G4 e não corre riscos de cair. Desde a sexta, sétima rodada, pelas projeções que eu tomo a liberdade de fazer, eu calculava 42 pontos para escapar, e hoje a gente vê que o nível está tão baixo na parte de baixo da tabela que com 40 pontos dá para escapar. E aí você vai dizer assim, olha, o Vasco tem 30 pontos, pode chegar a fazer mais 10 em 5 rodadas? Pode, desde que ele tenha um aproveitamento de 67%. Coisa que ele não teve até... Coisa que nem o Atlético Mineiro, que é o vice-líder, tem. O aproveitamento do Atlético Mineiro hoje é 63%. Agora, em relação a Vasco e Fluminense, foi aberta a temporada de provocações. A Fluminense postou na internet... Foi aberto antes pelo Vasco. Foi aberto antes pelo Vasco, e a gente acha que tem aí a mostra que o Fluminense ontem jogou nas redes sociais ali. Apagou o charuto. O charuto apagou, ponto. Ponto. Em relação ao que tinha dito o Eurico Miranda aí, a imagem melhor o respeito pra gente ver. Acabou, o respeito voltou. Ou seja, a sorte do Vasco é que os outros adversários também perderam pontos. A exceção do Goiás, os outros também... mas só que a dificuldade continua grande. Por exemplo, o Avaí somou pontos. Um empate com o Cruzeiro, foi a 35. Hoje a diferença do Vasco é de 5 pontos, mas que na verdade precisam ser de 6. Porque o saldo de gol do Vasco é muito baixo. É menos 30. Ou seja, o Vasco está jogando 2 rodadas atrás, né? Isso. E aí o Vasco pega... A gente nem está falando muito do Fluminense que ganhou, porque o Fluminense está de férias. Então o Fluminense capô. A situação mesmo que diz respeito é o do Vasco. O Vasco pega em casa Corinthians e Santos, Corinthians quase campeão e o Santos lutando pelo G4. Fora de casa pega o Palmeiras lutando pelo G4, que é uma parada duríssima lá. E pior ainda, pega Coritiba e Joinville, que estão na zona do rebaixamento lutando diretamente com ele. É o chamado jogo de 6 pontos, eu não concordo com isso. Mas você acha que Corinthians e Joinville darão facilidades ao Vasco? Difícil. Lutando contra o rebaixamento? Difícil. Vamos falar do Flamengo agora, que perdeu de novo. 7ª derrota nos últimos 8 jogos. A 4ª nos últimos 5 seguidas. A 4ª consecutiva. Tá vendo os gols ontem em Porto Alegre. Jogar com o Grêmio em Porto Alegre já é difícil, né? Veja só. Até que ponto a suspensão dos atletas por causa da festa do meio de semana atrapalhou o time do Flamengo? Ou não atrapalhou muito? Se atrapalhou, a gente não sabe. O próprio Oswaldo falou que pior foi a expulsão do Guerreiro, né? Que o Flamengo ficou com -1. Mas o fato é que nessas 4 derrotas consecutivas, o Flamengo pegou Corinthians e Grêmio fora de casa. Que numa situação normal de campeonato, você poderia dizer, normal, perdeu do Corinthians lá como o Corinthians pode perder aqui. Só que foi uma sequência ruim, né? Vamos falar do Botafogo agora, que merece... Quase subindo para a Série A. Quase hoje a gente pode já cravar Botafogo na Série A? Matematicamente não se pode cravar, mas na lógica você pode dizer que o Botafogo já subiu, né? Porque a situação do Botafogo é bem cômoda, 8 pontos de diferença para o segundo colocado e 12 pontos para o quinto colocado. 15 pontos em disputa ainda, o Botafogo teria que sofrer uma catástrofe, né? Não somar mais ponto algum, e as equipes que estão ali embaixo, porque não basta só um, né? Os outros todos têm que subir também. Então é muito difícil, muito provavelmente com transmissão da TV Brasil em Criciúma, o Botafogo vai subir. Muito obrigado, Boccadi. Obrigado.